Então, o Samuel me faz um pedido aqui, que de fato eu vou atender superficialmente, né? Que é falar sobre os 4 elementos e a natureza humana. Isso é um assunto para um curso, mas é bem interessante, porque os 4 elementos, ele é a base do conhecimento ocidental. Todo mundo que começa a estudar alquimia se depara com os 4 elementos. Todo mundo que começa a estudar astrologia começa a se deparar com os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E é interessante, mesmo na cosmovisão dos povos antigos, os 4 elementos estão ali. No mito maia, é muito bonito, que conta a história dos 4 elementos, é muito bonito, essa história que é contada até hoje no México, a história de Xiptotec, o deus da natureza, é muito bonito. A esfinge, dentro da cultura egípcia, tem a representação dos 4 elementos, o leão, alado, o touro. E na civilização judaico-cristã, o primeiro homem foi o quê? Adão, não é isso? Adão foi feito do quê? De barro, terra e água. Aí com o alento, o ar divino, assumiu o espírito, o fogo, os 4 elementos ali. Nas 4 cartas do baralho, paus, espada, copas e ouros, nas 4 direções, norte, sul, leste, oeste, estão inseridos ali os 4 elementos, nas 4 estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Então tem todo um conjunto de regras, de leis didáticas para estudar o ser humano através dessas 4 portas, que são os 4 elementos. Então, rapidamente assim, passando, o elemento terra, que é o mais denso de todos, como o próprio elemento mostra, solidez, base, né? Organização, estrutura, mas também, se não tomar cuidado, rigidez, secura, rachaduras, avareza, né? São patologias de terra. Patologias de terra, mentalmente, as pessoas retêm o gago, a tartamudez é uma patologia de terra, retém tudo, inclusive fezes, intestino constipado, intestino preso, como costuma dizer, constipação é uma patologia de terra, retenção exagerada de água. As características de terras, assim, são as virtudes, são organização, método, crítica, estética, beleza, facilidade de lidar com dinheiro, né? E os signos, né, são Virgem, Touro, lida bem com dinheiro, Virgem, Touro, e quem é outro de terra? Virgem, Touro e Capricórnio. E Capricórnio, os signos de terra, né? Mas em compensação, quando exagera, são aquela história. Você chega para um virginiano e fala assim: vamos dar uma voltinha? Ele com o pensamento concreto: vamos, pronto, já dei uma voltinha. Mas são caras de trabalho, caras confiáveis, palavra, disciplina, elemento terra. Aí quando exagera fica mesquinho, obsessivo, compulsivo, agressivo, arrogante. E o elemento água? O elemento água, como o próprio elemento já diz, fluido, malemolente, se relaciona fácil, rapidamente alegre, mas também rapidamente triste, oscilando entre os humores. O humor é água. Quando falamos de humor, falamos de estado de espírito, mas falamos de lágrimas, que é um humor, né, também, não é interessante? Todas as vezes que estamos emocionados, expressamos através do humor, ou chorando de tristeza, ou de emoção, como se diz, né, como se tristeza não fosse emoção, ou de alegria, ou suando as mãos de nervosismo, ou tendo uma diarreia nas calças de apavorado. A água sempre presente nas emoções, então ela tem a ver com as emoções. As pessoas com uma água equilibrada são pessoas afetivas, com boas relações emocionais, com boa saúde emocional. Aí quando descamba, são carentes, viscosas, grudentas, sempre pedindo, sempre pedindo. O arquétipo ali, se o arquétipo de terra era o guerreiro, o arquétipo aqui da água é o curador. Os signos, câncer, peixes, escorpião, a água profunda, o sexo, a morte, emoções profundas. Os piscianos, sensíveis,
choram com propaganda de pasta de dente. Elemento água em abundância. E é o cara quando pira, ele vai ter uma ciclotimia, uma doença, um transtorno bipolar de humor, uma doença de água. Não é? O elemento ar. O elemento ar, o elemento que tem a ver o quê? Com pensamento, com imaginação. Quando o cara está lá no mundo da lua, fala, pô, esse cara vive aéreo, vive no mundo da lua, vive no mundo dos pensamentos, são os grandes pensadores. Nos signos, os aquarianos, os grandes pensadores. O que se diz dos aquarianos? Que eles estão 100 anos na frente. Fora o proctologista, está todo mundo 100 anos na frente. Piadinha horrível. Eu não resisto. Mas são os grandes pensadores, Karl Marx, Mestre Gabriel, grande aquariano, via lá 100 anos na frente, ele via. Então, os grandes pensadores. Aí o lado negativo dos grandes criativos, grandes oradores, os signos, né? São exatamente os aquarianos, os geminianos, os grandes oradores, os librianos, pensam demais e ficam naquela balança, é isso, mas tem isso, mas tem isso, mas tem isso. Pensamentos o tempo todo. São pessoas dadas aos pensamentos. E a virtude, então, criatividade, visionário, é o arquétipo, enxerga longe e tudo. Mas quando dá errado, fica falastrão, mentiroso, e quando pira, vira esquizofrênico. O esquizofrênico só tem ar, só ideias, não tem afeto nenhum. Ele diz para você assim, minha mãe morreu ontem, meu pai está preso na cadeia, meu irmão é traficante de drogas. Porra, não tem nada positivo na tua vida? Eu falo, tem. E o teste de AIDS deu positivo. Se comeu uma cara. Não tem emoção nenhuma. É só ar. Uma patologia de ar. E vamos para o último elemento, o elemento fogo. Um resumo bem rápido. O elemento fogo, o elemento de entusiasmo, entelsiasmos, Deus no coração, brilho, o farol, a força que aglutina. Desde que o homem existe a aglutinação em volta do fogo, para contar as histórias, para passar as culturas, para passar as lições. É um ritual importante, o ritual de fogo, de aglutinação. É a força que aglutina, é a força que transforma. O fogo é a força que transforma. As pessoas de fogo são pessoas entusiasmadas, brilhantes, os leoninos. Às vezes vão para a vaidade, o fogo em exagero, em desequilíbrio, a vaidade, a arrogância, a agressividade. Mas os leoninos, os arianos, que startam tudo de cabeça, são excelentes líderes, arriscam a vida em prol da coletividade, vão de cabeça, verdadeiros arietes. O que era o ariete que arrombava o castelo? Era a cabeça de um carneiro. Pense num bicho de cabeça dura, o carneiro. Nossa, os caras de Áries, cabeçudos, vão. E o Sagitário, o homem, o destino do homem, nasce animal, passa a moral com destino espiritual, Sagitário, Centauro, muito bonito, isso daí. Agora, quando tem fogo demais e desequilíbrio, vira para a vaidade. Tem uma história, que estava lá o ariano e o sagitariano conversando, quem tinha o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus? Não, eu tenho o poder de Deus, eu tenho o poder de Deus. Nisso chega o leonino. O que vocês estão discutindo? Esse babaca aí diz que tem o poder de Deus, eu que tenho. O ariano falava e o sagitariano falava que tinha o poder de Deus. Aí o leonino pergunta assim, mas quem disse para vocês que vocês têm o poder de Deus? Aí os dois responderam em uníssono, Deus. Aí o leonino falou, eu disse, eu disse. Enquanto os outros acham que tem a guarnição de Deus, o poder de Deus, o leonino se acha o próprio. Fogo, o efeito colateral do fogo. A arrogância, a vaidade, a agressividade. É muito comum pessoas perfeccionistas serem arrogantes. Eles acabam sendo exigentes consigo e acabam sendo exigentes com outros. Às vezes o pior é aquele que é frouxo consigo e exigente com o outro. É uma sombra aí do elemento fogo. Os signos de fogo, colocamos aí. O vigor, o brilho, a liderança, o carisma do cara de fogo, a característica dele. Os defeitos, a arrogância e o autoritarismo. Através desses 4 elementos, nós podemos ir longe. Isso é uma pincelada muito rápida dessas 4 portas que podemos ir longe, até podemos enxergar também no quinto elemento, a quinta essência, o éter, e passamos a criar com o nosso pensamento.
Isso é possível. Vale a pena você conhecer um pouco mais dessa ciência dos 4 elementos. É interessante que toda vez que eu dou uma aula sobre isso, mesmo que a pessoa nunca tivesse escutado isso, ela fala, nossa, isso aí faz sentido, eu já tinha ouvido isso em algum lugar. Dentro dela, porque é uma ciência que está dentro de nós. A ciência dos 4 elementos. Deve compor um altar, quando você faz um altar, ter ali os 4 elementos. E com ele, aprender a colher a sabedoria que tem dessas 4 direções que tem a ver com os 4 elementos. Que varia também de autor para autor, não fica preso na correspondência disso. Mas que existem direções, que existem elementos, que têm pensamentos, que têm qualidades próprias. Nós podemos aprender e usufruir disso. Uma dessa ciência antiquíssima é a ciência dos 4 elementos. Aproveite.